Como eu disse, o câncer é uma doença genética, né? Ele é uma doença Então, aquela história de que o câncer não é uma doença genética sempre não é real. Não, ele é sempre uma doença genética. Pois é. Porque o que causa o câncer? Mutação. Sim. Ou mutações, né? Nunca é uma mutação, são várias Sim. mutações. Então, a diferença é no tipo de mutação que originou aquele câncer. Sim. Hoje a gente divide assim, essas mutações em dois grandes grupos. As mutações germinativas e as mutações somáticas. Qual é a diferença entre uma mutação e outra? As mutações germinativas são aquelas que nascem com vocês. Né? Então, tipo, 2 genes, o pai e a mãe gerou você. Isso. E algum gene está danificado já no momento assim da embriogênese, da formação. E aí esse paciente é o caso de câncer em criança. Né? Porque o câncer, as mutações que levam ao câncer normalmente são mutações relacionadas a hábitos de vida. O paciente fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira, tomou sol a vida inteira sem proteção. Apareceu um câncer. Por quê? A gente já relaciona, né? Porque ele abusou demais. Né? Porque ele Esse fumou é um somático. Somático. E ele demora muito para levar à formação de um câncer. Às vezes 20, 30 anos. Ele não acontece de um ano para o outro. Quando o paciente descobre um câncer na vida adulta, causada por mutação somática, ele já tem uma história longa com esse câncer. Sim. De 20 anos, 15, às vezes 30 anos. Que é o tempo que levou para desenvolver. A criança não. A criança ela já nasce com a mutação, ela não precisa ser exposta a nada, porque a mutação já está lá. Então ela desenvolve o câncer precocemente, sem ter um evento de exposição prévio. Tá. Né? E como que starta esse câncer? Ele aparece? Como que ele aparece? Depende. Quando você fala em mutações, eles acabam corrompendo as funções celulares normais. Muitas dessas funções celulares estão relacionadas a controle de crescimento celular. Tá. Né? Sobrevida das células. Isso acaba levando uma explosão de proliferação celular que leva à formação da massa tumoral, do tumor. E aí depende muito a clínica da onde esse tumor está surgindo, né? Se está surgindo no pulmão, se está surgindo no osso, se está surgindo no sangue. No sangue, exatamente. Então vamos trazer para nós. Eu gosto sempre de trazer para o nosso caso, até para as pessoas entenderem melhor, né? Eu nunca tive caso de câncer na minha família. Na família da André, o pai dela já teve no rim, né? Aí nós dois gerou o Gabriel, que teoricamente é o gene dele, né? Foi gerado o único dele ali. O doutor disse que veio da genética de nós dois para ele, estava nele já, e a leucemia startou para uma baixa imunidade, algum ato pode ter acontecido para dar um start na leucemia, ele já estava ali e algo startou? Pode, mas ela pode ter surgido também de uma forma aleatória, né? Uma anemia, por exemplo, poderia startar uma leucemia? Não. A anemia é consequência, né? Da leucemia. Então a gente identifica muitas vezes a leucemia por algum quadro hematológico assim, significativo. Anemia, plaquetopenia, que leva a quadros de sangramento, tal. Leucopenia, infecções recorrentes. Mas ele nunca teve. O Gabriel, a gente percebia que ele era de baixa estatura, né? Só que também o pai não era muito grande, então o pai já era pequeno, então ele era de baixa estatura, mas a gente não entendia, né? Tinha na realidade levava, né, pediatra, mas era aquilo aí, se baseava nos pais, então... Sim. Mas realmente o Gabriel, quando a gente analisa hoje, né, que aí hoje você começa a entender e analisar todo o contexto, ele nunca foi uma criança de se alimentar mal, muito pelo contrário, ele se alimentava muito bem. Mas, realmente, desde a infância, tanto a estatura, ele nunca foi uma criança para engordar, era uma briga, era uma briga para conseguir. Mas... E não era uma criança doente, só que ele já nasceu com intolerância à lactose. Já de cara. Então, assim, já veio com um terreno biológico já mais sensível. E não necessariamente, é só uma coisa importante, essas mutações, elas podem surgir durante a embriogênese, mas sem ter tido uma característica de herança genética. Ela pode ter, dali durante um processo de replicação do DNA, alguma coisa assim, ter acontecido naquele momento. Né? Na formação. Na formação. Entende?
E a leucemia, por exemplo, quando a gente fala em leucemia agora... A dele é LMA ainda. É a LMA. leucemia é melhor de agudo, que geralmente é uma leucemia que dá adulto. idoso. E adulto. Isso que eu ia falar. A LMA ela é um pouco diferente, ela dá em paciente idoso. É comum, não digo que seria comum, mas é um paciente que tem um câncer um tumor sólido, tipo um câncer de cólon, de mama, que trata com quimioterapia. Lembra que eu falei no início do podcast que a quimioterapia é um tratamento sistêmico, né? Certo. Atua em todas as células. Ele atua também na medula óssea, até você comentou isso. E isso pode levar a uma condição chamada mielodisplasia, Sim. que é causada pela quimioterapia, e isso levar à formação de uma LMA secundária à quimioterapia. Então, às vezes, a gente encontra pacientes que trataram um câncer e desenvolveram um outro por causa do tratamento, que é a LMA.